Bem-vindos, madridistas, tudo bem com vocês? Bom, finalmente Mourinho falou sobre Negreira, como já adiantamos no vídeo de ontem, com aquele pequeno trecho em que, bom, anunciaram e prepararam a segunda parte de Mourinho no Tiringuito, naquela entrevista com Josep Pedrerol. É um minutinho e pouco, na minha opinião, ele fala menos do que deveria, mas fala do que gostaríamos de ouvir dele, da boca dele. Mas eu acho que ele é inteligente, porque por enquanto já dá a opinião dele. Claro, porque agora ele está no Real Madrid, como contamos nos vídeos anteriores. Se hoje perguntarem para ele algo sobre a Inter de Milão, ele sabe que pode virar notícia. Se ele responde algo em que se envolve muito, isso acaba desviando um pouco do caminho que ele segue. Mourinho é um cara muito profissional que está sempre, vamos dizer, ele dedica a vida dele ao trabalho, né? E ele se concentra só nisso. Por isso, quando perguntavam para ele, treinando o Benfica, sobre o caso Negreira ou sobre outro time, ele não se envolvia tanto. Agora, o que ele pensava, ele guardava para si. E é isso que ele está colocando para fora agora, né? Mas insisto, ele também é inteligente porque diz, olha, estou começando a temporada, por que eu vou me alongar tanto agora e por que eu vou falar tudo sobre esse assunto se vai ter uma temporada inteira em que vão acontecer coisas e aí sim eu vou saltando aos poucos? Porque isso não acabou. Porque sim, e como acontece todo ano, vemos coisas estranhas. Mourinho vai falar sobre o caso Negreira e vai falar muito sobre isso. E ele vai falar de um sistema que já está corrompido há anos, etc. Porque, bom, primeiro porque é verdade, e segundo porque o Mou vai usar tudo isso, já vimos isso, né? E estamos com ele, absolutamente toda a mídia, para equilibrar a situação. E de fato, na sua primeira passagem como treinador do Real Madrid, de certa forma ele equilibrou, ou seja, ele pressionava tanto a arbitragem porque ele, como vamos ouvir agora, já sentia que era isso que tinha que fazer, porque estavam passando por cima da gente. Com isso, e olha, ele percebeu antes de todo mundo. E como vamos ouvir agora, ele não sabia dar nome, porque não sabia para quem estavam pagando, mas ele sabia que algo estavam fazendo. E na Europa também, com Senna Cezic, quando ele disse, não sei se é a Unicef, sim, era a Unicef, cujo responsável, Senna Cezic, também era responsável pelos árbitros na UEFA. E acontece que o Barça, magicamente, de forma mágica, depois de muitos anos sem exibir publicidade, olha, colocou a Unicef ali, por precaução. Depois foi descoberto? Bom, na verdade não foi descoberto. Depois, além disso, eu contei aqui em um vídeo que me chamou muito a atenção, não é que nos surpreendesse, mas já víamos do que aquele cara era feito. Esse Senna Serzik, sim, Senna Serzik, o turco, foi o responsável pelos árbitros na famosa Copa do Mundo de 2002, onde a Coreia, a seleção da Coreia, foi avançando do jeito que avançou, roubando Portugal, depois a Itália e depois a Espanha. E esse cara, como eu disse, era o responsável pelos árbitros da FIFA durante aquela Copa do Mundo. E ao mesmo tempo o turco e a seleção da Turquia chegou às semifinais, assim como a seleção da Coreia também. E depois aconteceu o que aconteceu na UEFA. E embora não esteja conectado, mas tem muito a ver e é muito mais grave, claro, porque agora já sabemos de pagamentos a um responsável pelos árbitros, aconteceu o que aconteceu na Espanha. E Mourinho sentia isso, mas não sabia como nomear. Vamos ver por quê. Muitos de vocês já devem ter ouvido, agora vamos revisar, mas talvez vocês tenham tido essa sensação um pouquinho como eu. De certa forma, atenção, cuidado, que é aquela de, usando o meme da Republiqueta Catalã. No começo, quando o Pedrerol vai dizer uma coisa, e Mourinho diz que sim com a cabeça, não. E comenta aquilo que vemos ali no letreiro de, bom, já fizeram isso na Itália, então ficamos felizes com isso. E depois, na última frase, ele nos dá aquela sensação contrária de ai ai. Mas volto a dizer o mesmo, volto a dizer o mesmo. Talvez ele esteja fazendo isso para não gastar todas as balas agora. Talvez ele esteja fazendo isso por esse motivo. Muito provável, na verdade. Ou porque ele esteja sendo sarcástico. Também, né? Porque é uma forma de dizer que está claro porque não fazem nada com o Barça. Justamente por isso, pela última frase que vamos ouvir. Bom, vamos, como eu disse, ouvir o que ele falou ontem nesse 1 minuto e meio sobre Negreira e comentamos. Falando de árbitros também, o que você acha do caso Negreira? O caso Negreira está na justiça, não é? Sim. Vamos ver o que a justiça vai fazer. Eu te digo simplesmente que sem saber que André Negreira, sem saber que se chamava José Maria Negreira,
Quando eu estava aqui, eu farejava alguma coisa. Dava para sentir algo estranho. Mas eu não sabia o nome, não sabia quem era, não sabia se era um alienígena, não sabia. Mas era estranho. Depois, alguns anos depois, já se sabe que não é estranho, a única coisa estranha é a justiça. É a única coisa que vejo como estranha. Fique atento a isso, porque vamos ligar isso ao que vem no final. Veja que a justiça é estranha. Quer dizer que ele não entende porque o Barça ainda não foi rebaixado para a segunda divisão ou ainda não foi punido. Porque para ele é muito evidente que se paga ao vice-presidente de arbitragem, está-se manipulando a competição. Não precisa ir além disso. Seu gesto, como quem diz, obviamente. É só ter coragem de encarar olho no olho. Na Itália eles fizeram isso com o futebol, o Calciopoli. Ou seja, ter a coragem de dizer, como fizeram na Itália com a Juve, desça para a segunda divisão, apodreça lá por um tempo e depois volte. Porque o que você fez foi manipular a competição, não é? E adulterá-la. Ou seja, o Barça tinha que estar na segunda divisão. Conclusão sua. Conclusão sua, ele diz. Pelo que dissemos antes, por causa do Mourinho não querer se expor. Ou seja, porque ele vai usar isso durante o ano e hoje. Não vou soltar toda a pólvora agora, né? Toda a dinamite agora. Vou guardar um pouco para o resto da temporada. E presta atenção no que ele vai soltar agora no final. Não, a Liga Espanhola tem que ter o Barça. Sim, não. Vamos ver. Como eu disse, isso pode ser igual ao meme da Republiqueta, que no começo você aplaude o que foi dito e depois bate um desânimo. Mas eu quero interpretar isso como um sarcasmo típico da casa. Não, cara, como vão punir o Barça? O Barça tem que estar na primeira divisão. Isso não pode acontecer. Claro que é isso que está acontecendo no final das contas. Esse aí se já leu. Antes de todo mundo, então já era, obviamente. E desde que isso estourou, mesmo que ele não dissesse nada, porque estava treinando outros times e não queria complicar a vida dele, ele já sabe como funcionou a Liga, como funcionou a Federação Espanhola de Futebol, como continuam funcionando. Eles são partes, no caso, mas levam seus representantes legais, sua equipe de advogados, para fazer uma ou nenhuma pergunta. Eles estão lá não para causar muito dano, mas para estar dentro do processo, controlá-lo, ter as informações que sempre tem aqueles que entram no processo como parte, e só isso. Mas é isso, que o Barça não seja prejudicado. E de todas as instâncias, não só da federação e da liga, mas também do governo, através do Conselho Superior de Esportes. E bom, todos juntos um pouco para que nada aconteça. Mas até fora da Espanha, porque se no final isso, que foi enviado para a UEFA e para a FIFA, por parte do famoso relatório Pelícano 1 e Pelícano 2.0, e também da denúncia de Juan Luz Martín de Pozuelo e de Ricardo Ramos Neira e companhia, aqui não acontece nada na UEFA nem na FIFA. Então, bem, não será só na Espanha, pessoal, é fora também. Mas então, olha, a Juve, um clube histórico como a Juve, como é que ferraram com eles? Como deveria ter sido, não é? Começando pela Itália e o repúdio por terem feito o que fizeram na Copa do Mundo, e no entanto, o Barcelona é intocável, não é? Daqui a alguns anos, vamos contar que o Barça, de fato, a gente fala isso todos os dias. Mas vai ser preciso dizer isso no futuro também, e não deixar de repetir. Como é possível que um clube tenha pago 8,4 milhões a um chefe dos árbitros? Durante mais de 20 anos, 4 diretorias diferentes, nunca recebeu uma única punição. Esperamos que isso não seja assim, mas até agora não teve nenhuma punição, nem administrativa, nem penal. No processo penal, estamos nesse processo, mas administrativo/esportivo, como é possível que nenhuma punição exemplar, nem um rebaixamento por um ano para a segunda divisão, nem tirar pontos? O que seria uma piada, isso, mas pelo menos isso, ou que a UEFA diga, pois olha, não vamos te convidar durante 2 anos, o que ainda seria insuficiente, Mas diríamos, bem, pelo menos,
Quando as pessoas de fora perguntarem, tem muita gente de fora que não sabe nada disso, quando as pessoas de fora perguntarem o que aconteceu com o Barça que não deixam contratar e foi desclassificado das próximas 2 edições da Champions, pode-se dizer, não, é porque pagou um chefe de arbitragem, pô. Beleza? Que isso hoje você fala do mesmo jeito. Não, mas isso está na justiça. Não, vamos ver o que a justiça diz. Não, isso tem que ser provado. Não, não. Quando ele for punido. Além de que já está provado porque os pagamentos estão aí, vão dizer, ele foi punido por isso. Embora eles vão criar o discurso de vítima deles, tipo aquela da Republiqueta, né? Somos vítimas de tudo. E vão dizer que é o centralismo, que é Madrid, que são os outros. As instituições esportivas estão em Madrid, sediadas em Madrid e são dirigidas por madridistas, vão dizer tudo isso, mas aqui os fatos serão, tomara que aconteça, mesmo que seja a punição mínima. De não convidar para 1 ou 2 Champions, o Barça pagou a um chefe de arbitragem durante tantos anos, 4 presidentes diferentes, 8,4 milhões. E por isso essa gente é punida, que a punição será insuficiente, mas que pelo menos possa ser explicada a partir daí. E então, quem perguntar de fora vai pensar, caramba, parece que estava comprovado, porque hoje você mostra os pagamentos e diz, está comprovado, e mesmo assim continuam sem acreditar em você, não é? Mas enfim, então Mourinho, por enquanto é isso, vamos ouvi-lo nas próximas coletivas de imprensa, vamos ver o que ele diz. E eu vejo sarcasmo na última frase. Absolutamente convencido, sendo Mourinho, não, com o Barça, não podem fazer essa sacanagem. O Barça tem que jogar na Liga Espanhola, cara. Todos sabemos como isso funciona. E ele melhor do que ninguém e antes de todo mundo, que é o mais importante. Bom, tudo de bom pra vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo. Isso ajuda muito, ainda mais nesses dias de verão tão estranhos. Em breve, voltaremos ao normal. No meu caso, nem tanto, porque quando eu voltar da praia de manhã, vou ter uma mudança muito grande, uma das maiores da minha vida. De novo, mais uma vez. E então vamos ficar um pouco por lá, que eu acho que em setembro a gente volta ao normal. E aí eu conto pra vocês um pouco sobre como vai ser a minha vida. Beleza? A gente se vê no próximo. Tchau!